Quando você sair para a consagração, vai dizer, lá vai ela, lá vai ele. Quando você dizer que vai no monte, ele vai falar, lá vai ela, lá vai ele. Entendeu? Então, sabe o que acontece? Você começa a ter dentro da sua casa afrontas que você mesmo levou, porque Deus, ele nos dá o melhor para andar conosco. Deus, ele nos une num amor fraternal, Deus nos une dentro de um amor que ele é um propósito que ele cria. Então, irmão, dentro dos propósitos de Deus, nós vamos passar junto as dificuldades, irmão. Deus nos uniu aqui no propósito, nós estamos aqui. Então, cada um de nós temos a nossa prova. Cada um de nós passamos por dentro desse rio, por dentro desse mar, por dentro dessas provas que Paulo passou, irmão. Mas nós temos que passar de cabeça erguida e firme do nosso propósito e da nossa aliança que nós temos com Jesus Cristo. Irmão, não adianta você querer fazer aliança com Jesus sem antes você fazer aliança com aquela pessoa que você convive. Primeiro faça aliança com sua esposa, primeiro faça aliança com seu filho, depois você faz aliança com Deus. Porque como é que eu vou fazer uma aliança com Deus se eu não faço com aquela pessoa que eu amo? Primeiro eu tenho que fazer aliança com aquela pessoa que Deus me deu na terra para andar comigo. Depois eu faço aliança com Deus. E Deus é por mim, e Deus é por você, e Deus é por cada um de nós. Paulo, irmão, ele andava sozinho. Paulo, a gente sabe que ele era solteiro. Então ele tinha uma grande aliança com Deus. Paulo, ele não tinha paradeiro. Paulo, ele, se ele comesse, ele comia, se ele bebesse, ele bebia. Se ele tivesse vestido, ele estava vestido. Se ele tivesse pelado, ele estava pelado. Mas ele fazia a obra de Deus. E quem de nós, irmão, por maior batalha, maior dificuldade que passamos, estamos passando por isso que eu acabei de falar de Paulo. Quem de nós, irmão, podemos dizer, nós temos, irmão, nosso terno, nós temos nossa roupa, nós temos nosso sapato, nós temos uma casinha pequena ou grande, nós temos uma coberta, nós temos uma esposa, nós temos um prato de comida, nós temos tudo, irmão. E nós ainda reclamamos, nós ainda murmuramos. Meu Deus! Ainda murmuramos, irmão. De que nós murmuramos? Nós não fomos chicoteados, como Paulo foi chicoteado, como Pedro foi chicoteado, como Silas foi chicoteado. Quando foi chicoteado, irmão, ficaram presos dentro daquelas masmorras, sem poder sair, ali só em oração, estava preso, estava machucado. Pedro e Paulo estavam todos quebrados, estavam todos moídos, mas orava, glorificava o Senhor. Eles não baixaram a cabeça dele. Mas Deus desamparou eles, irmão. Deus deixou eles lá abandonados. Não, Deus mandava os anjos do Senhor. E como que Deus não está mandando o anjo do Senhor aqui nesse lugar? Como que Deus não está mandando os anjos do Senhor na tua casa? Você que está vendo a live. Você acha que Deus não está mandando os anjos mais aí? Mas o que nós estamos fazendo para Deus? O que nós estamos dando em troca de tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor? E eu pergunto, você pode se perguntar, o que eu poderei eu, Senhor, te dar em troca de tudo aquilo que tu tem feito na minha vida? Que poderei eu, Senhor, fazer? Porque Paulo fez, Silas fez, Pedro fez, e nós, irmãos, estamos procurando fazer, mas sabe como? Do nosso jeito. Sem que ninguém bata na gente. Sem ser chicoteado. Porque quando o irmão fala uma verdade ou alguma coisa, a gente já fica. Não vou mais lá. Lá eu peço. Pode mais meu pé lá naquela igreja. Porque o pastor falou coisa que você não queria ouvir. Quando você ouve coisa que você não quer ouvir, você não quer mais ir naquele ministério. Quando você prega na igreja de alguém que você é convidado, você fala o que o anjo da igreja ou os irmãos não querem ouvir, primeira coisa que ele fala, esse pastor aqui não vem mais. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para pregar o evangelho verdadeiro, falar da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para ganhar o dinheiro de Deus, nós não estamos aqui atrás de dízimo, de oferta. Nós não queremos prender ninguém dentro da igreja em troca de dinheiro. Nós queremos trocar em troca de alma. Alma que quer ser salva, que quer subir para o céu. Essa é a missão de Jesus. Foi essa a missão de Paulo. Muitas pessoas podiam dizer aqui que ele foi soberbo. Do jeito que ele falou, não, ele não foi soberbo, não. Ele, quando escreveu ali para aquela igreja, para aquela carta, ele falou para dizer que ele poderia dizer que ele era cristão,
porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele passou por tudo que ele passou, mas ele tinha mérito diante de Deus. E nós também, irmão, podemos ter mérito diante de Deus. É só a gente, quando passar pelo vale da sombra da morte, passar pelas dificuldades, pelas provações, a gente glorificar a Deus. E muitas das vezes, quando é na hora de passar a dificuldade, quando o pão acaba, é melhor se separar. Quando a igreja começa a estar passando por dificuldade, é melhor largar para lá. Quando a provação está grande, é melhor deixar para lá. Não, irmão. Se Jesus tivesse deixado para lá, a gente não tinha direito à salvação. Se Paulo dissesse, deixa para lá, hoje a gente não tinha ele para falar aqui, ó, como testemunho para mim e para você, para a gente poder seguir firme na fé. É isso aqui, irmão, que leva você a ter força, fé e coragem para levar adiante essa fé. Se não fosse essa palavra, se não fosse esse testemunho de Paulo, irmão, a gente não estava aqui para poder estar firme e forte na fé. Amém, irmão? A Deus agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar o nosso evangelista Luiz por essa oportunidade. Amém? Glória! Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Eu salvo a amada igreja com a santa glória do Pai do Senhor. Amém? Amém. Só corrigir uma palavrinha aqui. Ainda não, apesar de ter o desejo no coração de fazer a obra do evangelismo, mas por enquanto eu fui consagrado presbítero. E louvo e glorifico a Deus por este presente que Ele me deu. Amém, Jesus. É somente eu estava sentindo falta de vir aqui. Oh, glória! Semana passada mesmo eu queria vir, mas a minha filha ela tem um problema sério de bronquite e ela está muito mal. Inclusive, essa semana eu levei ela no médico para fazer os exames e chegou lá, fez uma série de exames. O médico falou: olha, a sua bronquite está brava, mas tem coisa que está bem pior do que ela. Você está com uma pneumonia muito forte. Aí passou uma série de antibióticos, de remédios, mas graças a Deus, hoje quando eu liguei para o pastor que vinha aqui, sabe, assistir o culto, ele até falou o negócio da foto, aí eu falei com ela, falou: pai, não há necessidade do senhor levar uma foto para eles orar comigo, porque com certeza, se eles orar, Deus vai fazer a obra mesmo sem ter a minha foto lá na mão. Mas eu estou diante de Deus e Ele vai fazer a obra. Oh, glória! A minha esposa também tem andado bastante. Hoje mesmo estava conversando com ela. Calma, calma. Tenha paciência. Mas a coisa está muito difícil. Eu sei que está difícil. Que ela deu entrada na aposentadoria quando ela fez 65 anos. Ela vai fazer 70 anos e até hoje ainda não saiu a aposentadoria dela. Aí a gente tem ligado para lá constantemente, inclusive estivemos em outro local, numa cerimônia em Alcântara, e eles puxaram lá no computador e falaram: não, eles estão fazendo tudo certo. É porque é muito processo que tem na frente, e também por causa da Covid, mas eles abriram uma conta no nome dela, todo mês estão depositando. Se vocês der baixa lá para começar em outro lugar, vai começar do zero, vai perder tudo. Tem um pouco de paciência, vai dar tudo certo. Inclusive, eles tinham dado várias vezes, a última estava na ouvidoria, a ouvidoria já devolveu e eles já deram entrada novamente no final de agosto, eles deram entrada novamente. Então, a gente está orando. A minha também ainda não saiu. Mandaram agora, no mês passado, mandaram a mensagem para minha filha que eu tenho que pagar mais um mês para ter direito à aposentadoria. Eu estou com 14 anos e 11 meses de contribuição e que necessito de 15 anos, a idade está certa, mas eu preciso de 15 anos de contribuição para poder me aposentar com todos os direitos. Então, nós estamos orando a Deus, colocando nas mãos do Senhor, para que Ele venha nos conceder essa bênção, esse milagre.
Porque se o homem coloca obstáculo, o homem tenta de todos os meios embarrear para que a vitória não chegue, mas é ele que tem a palavra final. É ele que tem o poder e a autoridade para fazer e desfazer no coração do homem. O homem vai dizer, não vai ter direito, não vai conseguir. Mas se Deus disser, eu digo que sim, então será conforme Deus diz. Porque Ele é o Deus do impossível. Quando o homem falha, Ele entra com providência. Vai para a nossa na minha palavra. Eu quero deixar aqui Eu saí de casa e eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Tu estás no controle. Se caso for me dada a oportunidade, até mesmo palavra introdutória, o Senhor me deu o Salmo 126. E eu quero deixar esse salmo com os irmãos. Ainda continuo com o problema da visão, que ainda não chegou a lente para me fazer a operação, mas o desejo de fazer a obra é maior. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estava com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Obrigada, Senhor. Vai-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O que semeia em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus mortos. Nós estamos, não importa, se arrastando, se correndo, se voando, mas uma coisa é certa. Se nós estivermos fazendo segundo essa palavra, a nossa vitória é certa. Porque quem garante é o Senhor que garante a minha e a sua vitória. Eu agradeço minha rica oportunidade de Deus. Glória a Deus. Parabéns, meu presbítero. Senhor, missionário. Para o seu presbitério, Deus te abençoe em nome de Jesus. O senhor também tem sido um homem que tem sido muito, como Paulo açoitado, pelas suas caminhadas, onde Deus tem te levado. A gente, já se conhece há algum tempo, sabe da sua luta, mas como Paulo, o senhor tem sido persistente, tem sido valente, não se voltou, nem se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Continua, na direção de Deus. Continua assim, porque Deus é fiel para todas as coisas. Me perdoe, eu quero já deixar um convite, já terminou o dia 18 agora de setembro, vai ser o último culto de missões desse ano, da nossa Assembleia de Deus do Retiro. E nós vamos ter, inclusive, uma peça que eu pedi a missionária lá para fazer essa peça, que pela misericórdia que eu faço parte dela. Coisa linda, Senhor! Igreja. E verdadeiramente nós temos que clamar muito, porque essa igreja, tem muitas igrejas aí que verdadeiramente estão deixando a desejar. Amém. Nós, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos estar lá presentes. Amém. Nossos irmãos também estão convidados, estar lá, para poder, fazermos uma força, a gente vai, leva um, outro leva, e a gente vai estar lá para fortalecer em nome de Jesus, que a pessoa puder lembrar na outra semana, entendeu? Vai falando com a gente, me manda pelo zap, porque é muita coisa na nossa cabeça e vai ser bênção. Amém? Vai ser bênção. Deus é fiel. Vamos chamar o nosso pastor Gil com a sua oportunidade. Oh, glória! Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Verdadeiramente o Senhor se encontra no nosso meio. Deus, Ele está no controle de tudo, Louvado seja o teu nome. Hoje a companheira do Doutor de Vida recebeu uma visita lá
E é muita coisa, parece que não, né? Mas as valores tem muita coisa para fazer em casa, né? Cisma de tirar as coisas do lugar, puxa daqui, mesmo. puxa dali, o homem tem que ser prudente, né? Então, ela voltou um pouquinho cansada, vou ficar com as crianças aqui. Falei, amém. Então, eu vou estar indo lá, né, buscar por mim e por vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E deixar para a meditação o livro do profeta Jonas, que é muito conhecido no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jonas, capítulo 3, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos o profeta Jonas, né? E taxamos Jonas de o profeta fujão. É verdade. Quando nós queremos, né, vamos dizer assim, colocar o nome de uma pessoa, né, que não quer fazer a obra, nós pegamos a figura do profeta Jonas logo e comparamos aquela pessoa, né? Meu querido, lembra de Jonas, né? Vai fugir do chamado, vai fugir da obra, mas interessante, louvado seja o nome do Senhor, que o profeta Jonas era o único nos seus dias e na sua geração que poderia executar a vontade de Deus. Jonas, ele é contemporâneo do rei Jeroboão II, né? Jonas, ele viveu, né, observando a monarquia dentro de Israel. Ele cresceu numa escola de profeta, no meio ali de Eliseu, né, dos outros. Ele ficou sabendo sobre Samuel, sobre o fundador. Então, Jonas cresce nesse meio de vendo a corrupção no meio de Israel, vendo aquilo que está acontecendo quando Israel larga, né, de poder estar debaixo da orientação do Senhor e pede para si um rei. Jonas vai crescendo e sendo profeta no meio de tudo aquilo. Interessante que há uma profecia que Jonas ele profetiza que o reino de Israel ali se ajuntaria de novo, e essa profecia ela volta ela se cumpre nos dias dos reis, né? Só que nós vemos aqui um profeta agora que ele é enviado, né, e é separado por uma outra missão, sendo que nós vemos que Jonas ele não vai para essa missão. E eu consigo olhar pela palavra do Senhor, né, como a graça, né, ela é maior do que a fuga, como a graça ela é maior do que a nossa vontade, né? Todas as vezes que eu quero desistir, é o momento que a graça de Deus ela vai atrás de nós. Jonas, ele compra uma passagem, ele tentou abandonar ali o chamado, mas a missão que Deus deu ali, Jeremias não podia fazer, né? Abacuque não poderia fazer, Eliseu não poderia fazer, o mistério é com Jonas. E quando o mistério é com uma pessoa, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você pode ir para qualquer lugar do Brasil. Se Deus olhar para você e falar, é você que eu quero enviar, pode ir para o barco, pode descer,
para uma profundeza que a graça de Deus ela vai te achar. Glória! Hoje, nesse momento, há pessoas, talvez, aqui no nosso meio agora, que tem um parente que está no meio da bebedeira, que está no meio do tráfico, mas eu tenho certeza, se Deus quiser, a graça vai lá onde ele está e traz ele e coloca ele aqui no nosso meio. Porque eu também começo a me comparar com Jonas. Eu também não quis fazer, eu também não quis estar diante do altar do Senhor, eu também não quis louvar o nome desse Deus, mas a graça de Deus, ela foi maior do que a minha vontade. Glória! Eu quero aqui ter a ousadia de falar pelo Espírito de Deus que até o lugar dentro da barriga do peixe foi feito para caber Jonas. Se fosse outro, não caberia ele dentro. Eu falo, pela autoridade do Espírito de Deus, o ventre do peixe foi certinho para colocar Jonas ali dentro. Olha, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, meu irmão. Tem coisa que foi feito para você, não feito para outro. E se tentar desviar para um lado para o outro, a graça vai lá, te pega e traz de novo para executar a obra. Não tem jeito não, meu irmão. O ministério que Deus te deu é para você. O lugar vai caber a você certinho. Não tem outro não. Jonas, parece que ele já sabia, eu estou indo, eu vou fazer aquilo, mas Deus falou assim, ó, eu preciso é de você, Jonas. Porque o Senhor nos chamou outro profeta, havia outros profetas dentro de Israel, havia uma escola de profetas, mas Deus falou, o negócio é com Jonas, filho de Amitai. O negócio é com o pastor Fábio. O negócio é com o pastor Fernando. O negócio é da missionária. O negócio eu quero é com você. Amém, Senhor! E se tentar se afastar, a mão poderosa de Deus, ela vai atrás. Se tiver que balançar, o lugar ele balança. Se tiver que perder, alguma coisa vai perder. Se tirar de ir para a profundeza, mas a graça de Deus vai no profundo, te traz de novo para você executar a obra que ele tem. Oh, aleluia! Ei, meu Deus, sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. O mistério comigo com você mesmo, meu irmão. Sabe o que eu penso comigo assim? Que a desistência nossa é a provação do seu chamado. Quando dá vontade de desistir, é porque Deus está aprovando o seu chamado. Ninguém desiste de uma coisa a qual não está nele. Fala, Senhor! Passou vontade de querer parar, meu irmão. Se deu vontade de querer desistir, é porque Deus está aprovando o seu chamado. Ninguém desiste daquilo que não tem. Ninguém quer abandonar aquilo que não tem. Se bateu uma vontade de pular fora do barco, se bateu uma vontade de ir para outro lugar, é porque o Senhor está aprovando o seu chamado. Mas quando o mistério é contigo, eita Deus, imagina, isso é uma conjectura, é uma afirmação. Chegando outro profeta perto do Senhor e falando assim, Senhor, se Jonas não quiser ir, deixa que eu vou. Ele, não, é Jonas que eu quero lá. Eu quero enviar Jonas. Eu quero colocar você lá dentro. Não adianta oração contrária, não adianta palpite contrário, não adianta nem você mesmo pensar em querer desistir. Deus orou e falou a você, já era, graça, ela vai te achar. O salmista diz, eu faço a minha casa no céu. Salmo 139. Mas os olhos do Senhor vão lá e me encontram. Se eu ir para o alto céu, ele vai atrás de mim, assim foi Jonas. Quando Deus tem um mistério, meu irmão, a graça de Deus vai atrás do homem. Procura um homem, não tem jeito não. Estava cheio de profeta Israel. Mas o mistério era com Jonas. Não tem jeito. Não tem jeito. O mistério
Quando entra o homem e a mulher de Deus, não adianta, meu irmão. Outro não vai tapar a brecha sua, não. Não vai, não. Não, eu não vou fazer, fulano não faz por mim, não. É contigo. Obrigado. É contigo. Se Deus olhou para você executar uma obra, não é o seu irmão, não, meu irmão. Se não fizer, a graça vai te achar. Glória! Não interessante, agora eu sou fresquinho. A graça nos faz perder. Por amor à sua vida, a graça te arranca tudo. Arranca mesmo. Quando Deus quer executar a obra da sua vida, a graça de Deus tira o que você tem. Para que você possa executar. É Mas Jonas, desse jeito. e prejudica as pessoas em volta. Porque Jonas indo embora, prejudicou os marinheiros e as pessoas que estavam presentes no mar. Sofre a sua casa, sofre a sua família. Tudo começa a acontecer enquanto você não entender e pegar na mão da graça e falar, então me leve, então, já que é isso, me leva que eu vou executar. Glória! É a graça de Deus. Quando o homem é selado pelo Senhor, não adianta. Ô, Pai, coisa Jonas linda. só foi descendo, lá nas profundezas, quando as algas, elas começaram a enrolar no pescoço dele, lá no vento da baleia, quando ele estava perdendo o seu suspiro, né? Segundo os estudiosos, Jonas morre no vento da baleia, né? Tem uma frase que ele diz assim, né? A minha alma desfalecia quando eu me lembrei do Senhor. Foi aí que Jesus, ele usa o quê? A mesma palavra dizendo assim, como Jonas ficou 3 dias lá no ventre, lá nas profundezas, assim o Filho do Homem vai ficar. Segundo os historiadores, os estudiosos da Bíblia, Jonas morre dentro do ventre da baleia, mas a graça de Deus traz ele de volta para quê? Para executar a obra do Glória! Senhor. Oh, aleluia! Coisa linda é a obra de Deus, meu irmão. Por isso eu fico vendo alguns irmãos que estão afastados. Quando a graça se esmaga de lá buscar ele, busca, meu irmão. Deus começa a fechar todas as portas. Lá no Bom Jardim, ali na Guaxindim, eu vou passar o microfone para quem é de direito, eu preciso falar isso para edificar a nossa fé. Lá na Guaxindim, onde eu moro, o irmão queria fazer a obra de Deus agora, testemunho vivo. Ele não queria fazer a obra de Deus no Espírito lá, não sei se da parte de Deus ou da parte das trevas, tomou a ele tomou um banho de gasolina, botou fogo no próprio corpo, foi para o hospital e lá no hospital para fazer a obra. Aleluia! Lá dentro do hospital. Sabe por quê? A graça queria algo com ele. E ele estava resistindo. Quando meu irmão, às vezes olhamos, né, para Jesus como Jesus, Papai Noel. É tempo da graça, tá gostosinho, tá bonitinho, eu posso fazer isso, eu posso deixar de fazer, mas eu vejo no tempo da graça, Safira e Ananias vendendo uma propriedade e chegando lá querendo mostrar para todo mundo que estava vendendo também, colocou os 10 da borda e disse, ó, vendemos por tudo isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele olha para Ananias e fala assim, você está mentindo, é para o Espírito de Deus